E eu te peço, querido Espírito Santo, esteja conosco até o final. Que o Senhor abençoe, Pai, cada um que está aqui. Desde já, Pai, que cada um possa abrir seu coração, Pai, para ouvir da Tua palavra. É o que eu te peço nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Pode se sentar. Eu gostaria que vocês abrissem a palavra de Deus lá em 2 Samuel, capítulo 11. E antes de mim destrechar todo esse texto aqui, a palavra, como eu falei para vocês, eu estava orando. E quanto mais eu orava, mais em silêncio o Senhor ficava. Até que quando foi numa madrugada, eu estava dormindo. E eu tenho muito assim forte essa intimidade minha com o Espírito Santo. Quando Ele fala comigo, eu levanto da minha cama. E nessa madrugada eu estava dormindo. E veio aquela voz sobre o meu ouvido. E falou: filha, até agora vocês falaram sobre caráter, sobre gratidão e sobre foco. Só tem uma coisa que vocês não falaram ainda, que é sobre temor. Quando falou sobre temor, assim, eu cheguei a levantar, assim, sabe? Falei: amém, Senhor. Se é sobre temor, eu vou falar sobre temor. Aí no dia seguinte eu levantei e fiquei um dia inteiro em oração. Estava até aqui na igreja, daí fui conversar com o pastor Sérgio. E eu pedi para o Senhor me dar um grande homem da Bíblia para mim falar, né? E o Senhor me deu a história de Davi, para mim falar sobre Davi. Então, em 2 Samuel, capítulo 11, é os versículos que nós vamos ler, né? Porque Davi, pelas escolhas erradas dele, ele teve assim, uma vida totalmente destruída. E eu comecei a estudar sobre Davi. E Davi era um homem, segundo o coração de Deus, era um homem temente a Deus. Tudo que ele fazia dava certo na vida dele. Até o dia que ele caiu na tentação. Até o dia que ele perdeu o temor. E fazer o que ele fez. Quantas coisas aconteceram na vida dele. Quantas desgraças aconteceram na casa dele. E hoje a gente vê, é comum, né? Muitas vezes nós nos pegamos fazendo algo que Davi fez. Eu falo nesse sentido porque eu falo com muito temor aqui. Mas o Senhor falou para mim: você vai falar essa palavra para o meu povo da igreja. Talvez Deus vai falar comigo, Deus vai falar com alguém de vocês aí, Deus vai tocar no coração de alguém, mas isso Deus está falando para nós tomarmos muito cuidado. Porque se nós somos servos de Deus, estamos dentro da casa dele, fazemos parte do corpo de Cristo, nós temos que ter temor de tudo que nós fazemos. Então assim, eu vou começar com o primeiro, né? São 3 tópicos que eu vou falar hoje. E o primeiro tópico é sobre vigiar. Então lá no versículo 1 e 2 de Davi. Ricardinho, pode pôr lá para mim? Se você tem na tua Bíblia, você acompanha. Se você não tem, você acompanha pelo telão. Tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem à guerra, Davi enviou Joabe e com eles os seus servos e todo Israel. E eles destruíram os amonitas e sitiaram em Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Ora, e aconteceu que numa tarde, Davi se levantou do seu leito e se pôs a passear no terraço da casa real. E do terraço viu uma mulher que se estava se lavando. E quem era essa mulher? Muito formosa à vista. E eu comecei a ler toda essa história. E foi aonde Davi começou a olhar para aquela mulher de uma forma diferente. Davi ele poderia ter mudado essa história e não ter caído em tentação se ele tivesse realmente firme na presença de Deus. Porque aí Davi, como ele já estava, né, já tinha ganhado várias batalhas, já tinha passado por umas experiências experiências com Deus, ele já estava num auge assim onde ele estava começando a se acomodar. E é onde o diabo já começou a usar o coração e os olhos dele para outras coisas. E nesse dia, ele não foi, né, com os soldados, ele ficou. Só que quando ele começou a vigiar lá Batseba, ele poderia ter mudado toda a história da vida dele se ele tivesse permanecido ainda com os olhos do pai. Mas o que ele fez? Ele olhou ela se banhando, achou ela uma mulher formosa, sendo que ele tinha um monte de esposas. Aí ele começou a verdadeira destruição da vida dele, né? Porque Davi colocou o seu coração em algo que não era dele.
ele começou a desejar e a cobiçar Batseba. E daí começou a desencadear toda aquela parte, aonde no mesmo dia ele mandou chamar ela. No mesmo dia ela atendeu o pedido dele e foi até o rei. E o que aconteceu? Eu lendo mais profundamente a história, ela sabia que ele era o rei. E ela tomava banho todas as tardes naquele lugar, no mesmo lugar, desfilando, sabendo que ele era o rei. Então, ali estavam os dois já com os olhos mal. Ela por ser casada, e ele por ser uma pessoa muito bem vista, um homem temente a Deus, ele não pensou duas vezes antes de fazer algo errado. E ele era, né, um homem de muita unção. Todas as batalhas, as guerras que eles participavam, eles ganhavam. Só que nesse dia, por causa dos olhos dele, o coração dele desejou, e ele acabou caindo em pecado. Então, quando nós não vigiamos alguma tentação que passa na nossa vista, ou passa perto de nós, e nós não desviarmos nossos olhos, dependendo da situação, é aí que nós caímos no pecado. Então, assim, quando eu falo vigiar, é vigiar em todo sentido. Vigiar no teu casamento, vigiar no teu emprego, vigiar em volta das pessoas que estão ao teu lado. Cuidar de você. Porque se você tem os olhos, você tem o coração do Senhor Jesus, você não vai cometer erro. Você não vai fazer as coisas erradas. Você vai estar com os olhos do Pai. Porque nossos olhos, nosso coração é do Senhor Jesus. Não pertence a nós mais. Quando nós começamos a servir ao Senhor, nós começamos a olhar com os olhos dele, ter o coração dele. Por isso que eu falo nesta noite para vocês, vigiem o que você olha, vigiem, porque através do teu olho, ele vai cobiçar, e através disso vai para cá e depois vem para o coração, você não consegue voltar atrás. Quando você vê, você já está fazendo algo errado. Então, quando não vigiamos a tentação sobre a nossa mente, depois os olhos, aquilo desce para onde? Para o nosso coração. E se descer para o nosso coração, gente, você não consegue lutar contra isso. Eu falo assim, sabe aquele amor proibido que muitas vezes acontece? Eu vou usar um exemplo. Às vezes num casamento, às vezes num relacionamento entre duas pessoas que não é de Deus. A pessoa não vigia, vai lá e cai de cabeça. Às vezes é um relacionamento que é de momento. Não é isso que Deus quer para você. Às vezes é um casamento que a pessoa está lá e não está prestando atenção. Vem uma mulher lá toda bonita, toda cheirosa, perfumada. Né? Infelizmente, às vezes o homem não está firme na presença de Deus, acaba caindo em tentação. A mesma coisa é uma mulher. Mas se nós somos mulheres e homens de Deus, nós jamais vamos cair nessa tentação. Nós temos que vigiar. A mesma coisa dentro de uma empresa. Quando você está trabalhando lá, de repente você vê que tem uma pessoa subindo de cargo, está ganhando um dinheiro bom, e você começa a olhar para aquela pessoa com raiva, com ódio, ou prejudica aquela pessoa, só para você obter o serviço que ela está fazendo, isso aí é errado também. São várias coisas que podem nos levar a pecar. Então nós temos que prestar muita atenção, tomar muito cuidado. E eu só estou falando essas palavras para vocês, porque foi o Senhor que me deu numa madrugada. Sobre nós ter temor das coisas dele. E tem um versículo que eu li também na Bíblia, que é Provérbios, né? 9:10, não precisa o Ricardinho pôr, que fala, o temor do Senhor é a chave da nossa sabedoria. Então, se você busca essa sabedoria, você não vai errar. Se você tem essa sabedoria sobre a tua vida, você jamais vai cair em tentação. Só que você tem que buscar, porque senão você acaba caindo. Outro tópico. Muitos de nós lutamos contra a nossa própria carne. Muitas vezes não conseguimos lutar contra a nossa própria carne, satisfazendo o desejo da carne. Está lá no versículo 3 e 4 de 2 Samuel. Amém? Davi deu sequência a seu plano a satisfazer seu desejo. Sua curiosidade aumentou, mesmo quando soube que Batseba era casada. Quando ele soube que ela era casada, piorou ainda, porque Urias era o melhor soldado dele. Ele ia para as batalhas, ele vencia as guerras, tudo ele fazia em prol de Davi. Tudo. Ele era muito obediente. E daí quando ele descobriu que ela era casada, Davi ficou muito mais assim com os olhos em cima dela. Só que ele também não respeitou esse soldado que era fiel a ele. O que ele fez? Apunhalou ele pelas costas. Então,
Quando ele quis satisfazer o desejo dele, ele não quis saber se ele tinha ajudado, se ele ia para as batalhas, ele ganhava as guerras, se ele ajudava ele no palácio, não. Ele só queria saber de se deitar com a esposa dele. E o que ele fez? Satisfazendo o seu desejo. Davi, em sequência, deu o seu plano para satisfazer seu desejo. Sua curiosidade aumentou, mesmo quando soube que ela era casada. Não se importou e cometeu o pecado, se envolvendo com ela. Só que quando ele fez isso, ele não achou que ia ter consequência. Ele achou que aquilo ali seria um pecado que ia ficar escondido. Só que teve muitas consequências na vida de Davi. Porque ao decorrer do período, ela acabou engravidando. E quando ela engravidou, ele já começou a planejar na cabeça dele como é que ele ia fazer para ficar com ela. E ela com muito medo, né, porque ela sabia, tem uma parte que fala lá que eles tinham saído para passear num campo, e quando eles estavam voltando pro castelo lá, tinha uma mulher que estava sendo apedrejada em praça pública por ter traído o marido. E ela viu. E ele sabia que aquilo ali poderia acontecer com ela. Só que Davi, com o desejo que ele estava de continuar a cometer o pecado, ele não pensou nas consequências. Pois ele continuou fazendo com que aquilo fosse para frente. Aí ele mandou chamar ele lá, né, o esposo de Batseba, para vir para o castelo para dormir uma noite com ela. Para quê? Para fazer de conta que esse filho que ela estava esperando era dele, era do seu marido. Sendo que eles já tinham cometido o pecado os dois e era dos dois. E esse filho se chamava filho do pecado. Porque foi bem no tempo que o marido dela estava em batalha e ela estava traindo ele. E sabe o que aconteceu com tudo isso? A vida de Davi começou a desleixar. Todo mundo sabe da história, né? O filho lá, os filhos dele se matando. Um dos filhos lá foi lá e fez mal para uma irmã, a própria irmã. Um roubando o outro. Né? E esse filho que Batseba também teve, já tinha falado para ele que ia vir consequência e que essa criança ia morrer. Só que ele não se importou com isso. Porque o importante para ele era satisfazer a própria carne dele. Mas eu trago para nós hoje. Muitas vezes nós não nos preocupamos com isso. Achamos que algumas coisinhas que nós fazemos não vai dar em nada. Mas dá sim. Dá porque a consequência vem depois. Hoje nós temos que vigiar muito nisso. Porque uma coisa que você faz lá na frente, você pode achar que não dá nada. Mas quando você chegar lá no final, a conta vem para você pagar. Principalmente quando é uma coisa errada. Eu vejo que Davi aqui, tudo que ele fazia, ele achava que ninguém ia descobrir. Por ele ser rei. Por ele achar que ele tinha poder e que nada ia acontecer. Mas se nós somos pessoas tementes a Deus, somos pessoas que servimos ao Senhor Jesus, eu trago para nós isso. Trago para mim. Por quê? Porque foi o Senhor que me deu essa palavra. E o Senhor fala assim, filha, fala sobre temor. Fala sobre temor na minha igreja. Porque eu falei assim, Senhor, eu tenho orado, eu tenho buscado. Todo mundo que me conhece sabe o temor que eu tenho de subir nesse altar. Aí sexta-feira eu faço culto aí embaixo. Não que eu esteja fazendo algo de errado, não. Mas eu tenho temor de subir nesse altar. Porque esse altar tem fogo consumidor. Se eu subir de qualquer jeito hoje, amanhã eu desço. Hoje eu desço desse altar, amanhã eu posso levar uma rasteira. Porque você tem que ter noção do que é o temor. Né? Então toda ação gera uma consequência. Nesse caso, né, Batseba engravidou. Aí começa a luta dele. Porque ele tinha que encobrir o que ele fez. Ele foi lá e fez o quê? Mandou chamar o esposo dela para ficar com ela. Uma noite só. Para quê? Para dizer que o filho era dele. Só que esse soldado, ele era tão fiel a ele, que ele veio até o castelo, festejou com todo mundo. Em vez de ele ir para a casa dele, o que ele fez? Dormiu naquela noite no castelo, mas para cuidar do rei. E assim, gente, eu fui começando a ler a história, e eu falei, Senhor, mas o que o Senhor quer que fale? O Senhor falou assim, filha, fala sobre vocês, fala sobre as pessoas que hoje talvez estejam dentro da igreja, mas não têm temor das coisas de Deus. Eu falo isso, gente, com muita segurança aqui no altar. Eu não estou falando isso para atingir ninguém, mas eu estou falando com o medo, que muitas pessoas às vezes levam as coisas brincando dentro do reino de Deus. É um preço a ser pago, é uma escolha. Se você hoje está dentro do reino e de repente não consegue vencer algumas coisas,
ou está envolvido com alguma coisa, pede para ficar de banco. Porque é muito sério isso. Eu vi toda a história de Davi, por ele não ter vigiado, não ter pensado, não ter escutado, continuado escutando a voz de Deus, ele acabou destruindo com toda a família dele. Porque ele não pensou. Ele foi direto com os olhos, coração, foi para o pecado da carne. E do pecado da carne ele foi descendo cada vez mais. Mandou matar pessoas, né, sangue de pessoas inocentes. Mandou matar o próprio filho, porque foram para a guerra. Ele mesmo, né, planejou que Urias fosse para a guerra, para quê? Para poder ficar com Batseba e ficar junto com esse filho que não era dele. Agora vamos trazer para nós, para a nossa vida. Eu penso assim, né? Se hoje eu estou aqui falando a palavra de Deus e eu não viver isso, não adianta de nada eu estar nesse altar, falando do amor de Deus. Não adianta de nada eu estar impondo a mão na cabeça de alguém e orar, se eu não for esse exemplo. E se eu não tiver o temor de Deus. Porque muitas vezes a gente não tem temor e as coisas vão acontecendo. E você fica, meu Deus, por que tanta luta? Por que tanta coisa? O que acontece? Mas o que vai... Você já parou para pensar? Será que eu tenho temor das coisas de Deus? Será que eu tenho parado para pensar que Deus talvez esteja falando comigo e eu não paro para escutar o que Ele tem para me falar? Então, gente, com toda essa história aqui que eu li de Davi, com todas as palavras que o Senhor mandou falar aqui, né? Que era para falar sobre vigiar, sobre satisfazer o desejo da nossa carne e muitas vezes encobrindo o nosso próprio pecado. Sabe aquele pecado que às vezes a gente faz e acha que não vai dar nada? Um pecadinho pequenininho, mas esse pecadinho pequenininho vai indo para um pecado maior. Quando você vê, você já está fazendo muita coisa errada. Mas se ao mesmo tempo, se você pedir perdão ao Senhor, Ele é misericordioso de te perdoar. Mas se você permanecer no erro, eu só falo para você, cuidado. Porque nós não podemos brincar com as coisas de Deus. Né? E eu vejo assim, Davi tenta de todas as maneiras encobrir o seu pecado. Né? Tentando fazer Urias, o seu marido, deitar-se com Batseba, para dizer que o filho era do marido. Mas isso não aconteceu. Todo pecado oculto, mentira, sempre virá à luz. Porque o Senhor não deixa nada escondido. Quando você está fazendo algo escondido, que você acha que as pessoas não estão vendo, mas Deus está. Ele está prestando atenção em todos os nossos gestos, todas as coisas que nós fazemos. Então, assim, eu gostaria que você pensasse em algo assim que talvez você faça e você acha que é normal, mas você não faz por maldade. Você faz talvez porque você adquiriu um hábito de estar fazendo aquilo e acha que é a coisa mais normal do mundo. No final, eu gostaria assim que você fizesse um momento de reflexão. E eu falo assim de nós nos colocarmos em algumas coisas erradas no sentido, é de você falar mal do irmão, você cobiçar algo que não é teu, é de você estar na presença de Deus e ao mesmo tempo não estar na presença de Deus. É você estar aqui hoje e amanhã você está lá fora, mas você vem para o altar, ou você vem fazer qualquer coisa dentro do reino que você acha que aquilo é normal. Cuidado. Porque nós não podemos brincar com as coisas de Deus. Se você tem temor de Deus, se você realmente quer servir ao Senhor Jesus, se você tem um foco, que é de repente entregar a tua família, de repente lutar pelo teu casamento, de repente buscar algo na tua vida particular, você tem que ter temor das coisas de Deus. Nós não podemos fazer que nem Davi. Davi, ele botou tudo a perder. Ele colocou tudo a perder. Desde os filhos, família, tudo, o reinado, tudo. Por quê? Porque ele não pensou nas consequências. Se hoje talvez você tenha algum problema que você não consiga resolver, você já parou para pensar que talvez isso não seja do agrado de Deus? Sabe aquilo que você tenta e não consegue? Você já parou para pensar que às vezes não é isso que o Senhor quer de você? Ou talvez seja algo que você está fazendo de errado e o Senhor não quer que você faça, mas você continua insistindo. Então, quando você for fazer algo que não agrada o coração de Deus, primeiramente você comece a orar e peça para que o Senhor te dê assim os olhos para você vigiar o que você vai fazer. Como o pastor Maurício, né, pregou uma vez, né? Homem é homem, mulher é mulher. Mas às vezes tem mulheres que acabam fazendo o homem pecar com os olhos, né? Mas os homens também, que são homens de Deus, não vão olhar. Porque ele já sabe o que pode acontecer. É a mesma coisa as mulheres, né?
Passa esses homens, às vezes muito bem vestido, muito bem arrumado. Tem mulheres que com os olhos. Mas se você é uma mulher de Deus, você não vai fazer isso. Porque toda mulher de Deus, ela sabe se comportar. Todo homem de Deus também sabe se comportar. A mesma coisa quando eu falo com os juniores. Todo mundo sabe que sou pastora dos juniores. Eu falo sobre as vestimentas das meninas. Falo sobre os meninos. Falo sobre o comportamento. Por quê? Porque se nós não ensinarmos desde já o que é certo e o que é errado, eles vão para o lado errado. Porque eles acham que tudo isso é normal. Só que o exemplo maior vem de nós. Porque eles vão nos olhar e vão ver nós como espelho. Então, nesse momento também, eu tenho uma filha, todo mundo sabe, a Kemily, ela tem 11 anos. O meu comportamento vai refletir na vida dela mais tarde. Se eu sou uma boa mãe, se eu cuido bem da minha casa, se eu faço as coisas como é para ser. Mas eu tenho que ser exemplo para ela. Se eu não vigiar nas minhas atitudes, eu posso botar tudo a perder. Em relação à minha casa, meus filhos e em relação ao meu casamento também. Então, assim, sabe, vamos vigiar mais. Vigiar com os olhos, nosso coração, com a nossa boca. Principalmente com a nossa boca. Porque se nós somos considerados a imagem e semelhança de Deus, somos considerados a imagem e semelhança do Pai, por que nós temos hábito de fazer coisa errada? Por que será que isso faz parte da nossa vida? Então, quando nós estamos numa igreja, servimos ao Senhor Jesus, nós temos que ter muito temor de algo que nós assumimos para fazer. E uma coisa também que o Senhor tem tocado muito no meu coração é sobre a nossa responsabilidade diante de Deus. Sabe aquele que assumiu um compromisso com Deus? Falou, não, Pai, eu estou aqui. Sabe quando o Senhor mudou a tua vida, a história da tua vida, e você falou, Senhor, eu estou aqui. Mas de repente você começa a se desviar das coisas. Você já não tem mais interesse. Você já não tem mais amor nas coisas de Deus. Você faz porque tem que fazer. Ontem a pastora Rita, minha mãe linda, amada, deu uma palavra muito linda no aniversário dela. E eu tomei isso para mim, para o meu coração. Só que Deus me conhece, Ele sabe. Gente, eu não venho para a igreja empurrado. Eu não venho para o templo empurrado, eu venho porque eu amo o meu Senhor Jesus. Ele mudou toda a história da minha vida. E eu sou grata a Ele eternamente. Porque se não fosse Ele, eu não estaria aqui hoje. Não estaria falando do amor de Deus para vocês. Então, assim, prestem atenção no que Deus está falando com você nesta noite, né? Se você hoje tem uma disposição de fazer a obra de Deus, pense bem se você vai entrar de cabeça ou não, para não fazer a obra de Deus relaxadamente. Porque quando nós queremos algo de Deus, Ele nos dá. Mas quando Ele nos dá, nós nos afastamos. Sabe por quê? Porque nós somos ingratos. Nós não vigiamos o que nós colocamos diante do altar para Ele aqui. Eu fazem 10 anos que eu sou convertida. Nesses 10 anos, nunca saí da presença de Deus. Nunca. Nunca. Passei por problemas, passei que nem vocês. Gente, nós somos seres humanos como qualquer outro. Vamos ser apontados, acusados, vamos... Mas só que eu sirvo ao Deus de milagre, ao Deus que mudou a história da minha vida. Não me importa mais o que talvez as pessoas falem ou deixem de falar de mim. Nós somos espelhos, somos, mas o teu coração é de Deus, é dele. É para Ele que você está fazendo. E às vezes as pessoas não olham para isso. Se alguém te falou alguma coisa, já fica magoado, você já não vem mais para a igreja. Isso é verdadeiro. Mas foque na cruz, que é o Senhor Jesus. Não podemos nos acostumar com algumas coisas de jeito nenhum. Só que no lugar de você ficar magoado, chateado, ore. Se coloque na presença de Deus, dobra teus joelhos e Senhor, eu perdoo o meu irmão, perdoo minha irmã que falou de mim. Mas se eu sou a tua imagem, a tua semelhança, Pai, eu não vou me abater com isso. Eu vou permanecer firme na presença de Deus. Então, assim, se Davi tivesse vigiado, ele não teria caído em tentação e nem feito pecado. Mas ele não vigiou. Outra coisa muito importante, não vamos fazer o desejo da nossa carne. Muitas vezes nós fazemos o desejo da nossa carne. Hoje, olha, um domingo desse ensolarado, né, um domingo você poderia ir para um parque almoçar. Sabe o que eu fiquei fazendo a manhã inteira? No meu quarto, em consagração, em comunhão com Deus. O Marcos veio de manhã para a igreja, eu falei, amor, você vai e eu fico. Porque é tão gostoso esse momento que você tem com Ele, é tão maravilhoso Ele falar com você. Sabe, então, pela carne, a nossa vontade, nós gostaríamos de ficar em casa. Deitado, assistindo uma televisão, ir para um parque, ir para uma praia. Mas eu não posso mais satisfazer a minha carne.
Porque a minha vida pertence a Ele. É Ele que cuida de mim. E é Ele que cuida de você. Se você parar para pensar, você está sentado aqui hoje. Você que está vivendo o melhor dessa terra. Parou para pensar que tudo isso você deve a Ele. É Ele que tem cuidado de você. Mas ao mesmo tempo eu paro e penso, como que está o teu coração diante das coisas do Pai? Você tem feito as coisas com amor? Ou você tem preguiça? Ou eu vou pensar se eu vou para o culto hoje ou não? Gente, vocês não têm noção de como que é a minha vida também. Eu estou desde o ano passado sem descansar. Desde o ano passado eu venho para o templo, eu fico aqui, eu dou o meu melhor para Jesus. O meu melhor. Porque se não fosse por Ele eu não estaria aqui. E como eu falo isso, eu falo com toda a propriedade, porque eu dou o melhor e tenho temor. Eu tenho temor de faltar um culto de sexta-feira, porque eu sou uma libertadora. E não falo isso porque eu tenho que mostrar para fulano, beltrano, porque... Não, eu sou uma libertadora, eu assumi um compromisso com Deus aqui. Então na sexta-feira, se eu não vier, eu sei que eu vou fazer falta. Eu tenho temor de não vir no culto no domingo. Quem me conhece sabe que eu estou aqui segunda, terça, quarta, só não venho na quinta. Mas se tivesse que vir na quinta, eu viria também. Porque é minha responsabilidade. Eu tenho meus anjos da igreja, que é o pastor Maurício e a pastora Rita. Mas as minhas responsabilidades é com meu Deus. Ele mudou a história da minha vida para me ajudar as pessoas. E eu não vou ficar na minha casa lá sentada, sabendo que tem pessoas precisando de mim. Para uma oração. Pessoas precisando de uma visita em um hospital. Eu não vou ficar em casa fazendo isso. Porque eu tenho que vencer. Vontade a gente tem. Mas se você vencer a vontade da tua carne, Deus vai dar muito mais para você. Ele vai te abençoar muito mais. Porque eu sei que quanto mais você pede para o Senhor, mais você faz para o Senhor, mais Ele vai te dar. Amém? Outra coisa que eu vejo assim, que muitas vezes eu não falo por maldade, porque eu tinha esse hábito no começo da minha vida com o Senhor Jesus. Eu fazia algumas coisas bem de levezinha, achava que aquilo ali não era pecado. Eu encobria assim algumas coisinhas, né? Até que a pastora chegava e torcia. Aí eu dizia, pastora, mas eu achei. Ela falou, você não tem que achar nada, Fátima. Se você está fazendo isso, você está pecando. E você, como é que você quer servir ao Senhor Jesus desse jeito? Mas eu fazia assim, tipo, ficava meia, né? Não queria nem contar para ela. Mas ela já me conhecia. Então ela dizia assim, Fátima, você está encobrindo o pecado. Antes de existir essa visão do MDA, a pastora Rita já me cuidava. E gente, como eu agradeço a Deus pela mulher que eu sou hoje. Porque eu aprendi muito com a pastora Rita. Então se você hoje tem algo assim que você acha que você faz, e aquilo é normal, eu falo para você, presta atenção. Fala para Jesus, Pai, se não é normal, se eu estiver errado, toca no meu coração. Porque o Espírito Santo do Senhor, Ele vai te alertar. Ele vai te dizer, Ele vai dizer, filha, está errado, filho. Porque se você tem hábito de fazer alguma coisa que não agrada o coração de Deus, vocês têm que tomar muito cuidado. Porque o pecado é encoberto. É aquele pecado que você faz e acha que está tudo normal, que está tudo certo. Só que muitas vezes você não avança algo na tua vida por causa disso. Porque Deus, Ele não vai jamais abençoar uma pessoa que está fazendo algo errado. Ele perdoa. Ele perdoa todos os teus pecados. Ele é misericordioso para perdoar os teus pecados. Mas Ele vai te abençoar como? Se você permanecer nisso a vida toda. Então, quando eu comecei a ver que eu errava muito nessas coisas, eu comecei a abrir meus olhos e falei, Senhor, só o Senhor pode me ajudar a vencer algumas etapas na minha vida que parece que me levou para um lugar que não era para mim ir, fazer coisas que não era para mim fazer, e eu via que eu não avançava, eu não conseguia avançar. Quando eu parecia que eu estava indo, ao mesmo tempo já estava voltando. Por quê? Porque eu tinha algumas coisas que eu fazia errado e achava que era certo. E eu me achava, né? Até que um dia a pastora Rita me pegou pela palavra. E olhou para mim e falou, olha, eu vou falar para você, Fátima, que você está fazendo errado. Até eu peguei esse versículo aqui. Até eu estava compartilhando com a Adriana, daí eu fui mexer na minha Bíblia hoje, que está aqui, né? Que é bem esse versículo que a pastora leu para mim, Tiago 4,7, que diz, sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Eu tinha que lutar contra aquilo, mas eu não lutava, eu achava que mesmo eu fazendo aquilo ali, nada ia acontecer. E a pastora falou assim, sabe por que você não avança? Sabe por que você não consegue vencer? Porque você
não foge das coisas que o diabo coloca sobre a tua mente. O que ele coloca aqui, você vai e faz. Ela fala assim, a tua mente hoje não é mais do diabo, a tua mente é do Senhor Jesus. E eu comecei a usar aquilo no meu coração. Falei, não, não quero. E, gente, eu falo para vocês assim, com toda a sabedoria, que é esse versículo, o temor do Senhor é a chave da sabedoria. Provérbios 9 e 10. Se você tem a sabedoria de Deus, se você tem esse desejo, essa vontade de vencer algumas coisas na tua vida e ter temor das coisas de Deus. Eu falo temor, mas o temor de você estar fazendo algo para Deus e ao mesmo tempo não estar vigiando. E achar que isso que você tem feito está certo, mas ao mesmo tempo saber que não é certo, que está errado. Você tem que parar e fazer uma reflexão da tua vida. Hoje eu estou vendo vocês todos sentados aqui, né? Eu sempre estou aí embaixo com todo mundo. Olhando para os olhos de cada um de vocês. E o Senhor manda falar nessa noite. Queira mudar a história da tua vida em algumas coisas. Talvez algumas coisas que você não conseguiu vencer ainda. Mas o Senhor manda dizer nessa noite que a partir de hoje você vai fazer uma nova história da tua vida. Porque você tem mas tudo para mudar. Ou mudar a história da tua vida, ou talvez Deus vai te usar para mudar a história da vida de alguém. Porque você vai ouvir essa palavra e você vai usar isso, talvez para falar com essa pessoa. Então assim, se você tem temor de Deus, você tem tudo na tua vida. Porque o temor, ele vem junto com as bênçãos de Deus. O temor, ele vem porque os teus olhos é dele, teu coração e a tua boca. Quando você aceita o Senhor Jesus, nada mais pertence a ti, a não ser para o Pai. Porque é Ele que te coordena, é Ele que te direciona, é Ele que te leva para os lugares aonde Ele quer que você vá. Mas muitas vezes nós vamos para os lugares onde nós achamos que é o certo. E o Senhor está falando que às vezes não é. Mas a gente bate a cabeça e vai. Porque nós achamos, não, eu sei o que eu estou fazendo. Só que muitas vezes nós não sabemos. Eu já bati muito minha cabeça. Hoje eu não bato mais. Porque o Senhor Jesus, Ele que me direciona para as coisas que eu devo fazer. E quando eu conheci o Senhor Jesus há 10 anos atrás, depois de 3, 4 anos que eu estava convertida, eu comecei a orar numa madrugada. Eu era uma pessoa muito irada, irritada, nervosa, fofoqueira, mentirosa. Tudo que vocês possam imaginar, eu tinha. E uma madrugada o Senhor falou para mim, deseja no teu coração todos os frutos do Espírito Santo. E gente, olha, vocês podem ter certeza que toda noite fui lá, peguei o versículo onde tinha todos os frutos do Espírito Santo. E eu apontava com o dedo. Eu quero ser calma, eu quero ter amor, eu quero ter benignidade, mansidão. E foi indo. Hoje eu me vejo com o fruto do Espírito Santo sobre a minha vida. Porque eu busquei. E se você tiver esses frutos do Espírito Santo sobre a tua vida, você não vai fazer que nem Davi. Cair em tentação, pecar com os olhos, desejar algo que não é seu e cair em tentação. Porque se você, meu amado, e você, minha amada, são pessoas do Senhor, são pessoas de Jesus, você não cai em tentação. Porque o teu coração não é seu, é dele. A tua mente não é mais você que comanda, é o Senhor Jesus. Porque se nós formos comandar o nosso corpo mesmo, é aí que nós caímos na tentação, é aí que nós fazemos algo errado, e é aí que não conseguimos nos levantar mais. Porque o diabo, ele está pronto, ele está ao nosso derredor para nos derrubar o tempo todo. Principalmente aquele que serve ao Senhor Jesus. Principalmente aquele que está fazendo a obra de Deus. Ele está o tempo todo ali, olhando para a pessoa para ver aonde vai nos derrubar. Mas se você tiver os teus olhos, o teu coração, a tua mente, a tua boca, direcionado ao Senhor Jesus, você pode ter certeza que você vai vencer. Eu falo isso porque eu busquei isso na minha vida. E hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus. Gente, eu penso muito antes de falar algo para alguém. Eu escuto, mas eu não levo. Eu escuto e deleto. Principalmente quando vem fofoca. Principalmente quando vem falar mal de alguém. Eu escuto e deleto. Eu não passo para frente. Porque o Espírito Santo falou que fofoca não é de Deus. É você olhar com os olhos mal, também não é de Deus. É você condenar uma pessoa, também não é de Deus. Nós temos que ter o nosso coração, nossos olhos, segundo o coração de Deus. Como Davi era. E mesmo assim, com tudo isso que Davi fez, né? Pecou, né? Engravidou Batseba, mandou matar o marido dela. Mesmo assim, no final, o Senhor foi misericordioso e perdoou ele.
Mas só que vem as consequências. Ele perdeu tudo. Perdeu a esposa, perdeu o reinado. Eu terminei de ler a história que quando ele ficou bem velhinho, ele sentia muito frio. Eles tinham que pegar mulheres naquela época lá para abraçar ele, para cobrir ele, para ele ficar aquecido. Porque ele não tinha nenhuma esposa mais ao lado dele. De tanta maldade que ele fez nesse período que ele estava no reinado. Aí eu trago para nós. Hoje, o que será que o Senhor quer de nós? Falando sobre essa palavra do temor. Usando a vida de Davi como exemplo na nossa vida. Quem conhece toda a história dele sabe o que eu estou falando. O que será que o Senhor quer com você hoje? Será que o Senhor está sondando o teu coração? Será que o Senhor está mandando dizer para você ter um pouquinho de temor, talvez, com as coisas dele? Porque se você fez um propósito com Deus, queria servir a Ele. Foi com Ele que você fez um propósito. Não foi comigo, nem com o pastor Maurício, nem com a pastora Rita. Nem os obreiros da igreja, foi com o Senhor Jesus. Será que você tem tido temor? Será que você tem pensado? Será que você tem entregado o teu coração realmente às coisas de Deus? Ou você tem feito tudo de qualquer jeito? Hoje eu vou para a igreja, amanhã eu não vou, semana que vem não vou. Eu vou para... Gente, eu tenho muito temor de falar isso para vocês, porque eu brinco, né? A pastora vai voltar semana que vem e ela quer que eu tire minhas férias. Mas se eu falar para vocês que o meu coração é muito forte aqui na igreja, estou cansada, muito cansada. Mas o que eu faço para o Senhor Jesus é muito mais forte. Sabe aquele medo de sair? Eu falei assim, meu Deus, vai que alguém precisa de uma oração. Eu sei que tem a pastora Rita, eu sei que tem o pastor Maurício, mas o meu coração é do Senhor Jesus. Tudo que Ele entregou na minha vida para fazer para o meu próximo, para as pessoas, está aqui, ardendo muito forte. Fazem 10 anos que eu sou convertida. E esses 10 anos eu não larguei do meu Senhor Jesus, por nada, porque eu amo Ele. Então assim, meu amado, minha amada, que por maior que seja a culpa de alguém, não é o suficiente e grande em comparação à grandeza e o amor, a misericórdia de Deus, que são manifestados em Cristo Jesus, mediante o sacrifício do Senhor Jesus na cruz por nós. Hoje, se você parar para pensar, você olha, pensa, faz algo errado, ou às vezes acontece alguma coisa errada com você, você já se enfurece, já fica com raiva, já começa a ficar com raiva até do Senhor, culpa o Senhor por algumas coisas. Mas se você parar para pensar, Deus deu seu Filho para morrer por nós na cruz. E nós somos merecedores disso? Essa é a pergunta que eu faço para vocês. Somos merecedores? Não, porque nós erramos muito, 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 muito. Mas ao mesmo tempo que nós erramos, nós podemos pedir perdão. E o Senhor, com a sua misericórdia, Ele perdoa. Amém? Que nessa noite, assim, sabe, foi uma palavra curta, porque eu sou bem sincera para vocês. Eu tenho muito temor de subir aqui e fazer algo errado. Eu falei para o Senhor, eu quero que o Senhor use a minha boca, não eu falar, eu quero que o Senhor fale por mim. E isso que eu estou falando para vocês, é porque o Senhor está mandando passar para vocês. Então, que essa mensagem, do temor, você que está sentado no banco, você que faz algo para o Senhor, pense bem, como que está teu coração diante de Deus? Teu coração está todo puro diante dEle? Ou você tem dúvidas? Ou você vai pensar ainda? E uma coisa eu tenho para falar para vocês, vocês estão sentados aí hoje, sabe por quê? Porque foi Ele que te escolheu. Foi Ele que te escolheu. É algo maravilhoso, Ele te escolher você para estar no reino dEle. Então não pense se você vai fazer algo ou não. Não pense se vai dar certo. Porque foi Ele que te escolheu. Você foi escolhido desde o ventre da sua mãe para fazer a obra de Deus. Todos nós fomos escolhidos. Poucos aceitaram, mas todos nós fomos escolhidos. Então pegue isso como uma chave, a chave da sabedoria. Leia Provérbios 9:10, que fala que nós temos essa chave. Essa chave é uma chave que você vai guardar no teu coração, que é só você e o Senhor Jesus que tem. Só Ele pode abrir o teu coração. Só Ele pode falar com você. Ele tem muitas coisas para fazer na tua vida, mas você tem que abrir teu coração diante dEle. Você tem que tirar todas essas coisas ruins que talvez esteja aqui, no teu coração. Talvez coisas que o diabo está colocando aqui, na tua mente. Porque eu sei que isso acontece, gente. Eu sou libertadora. E o diabo, ele trabalha muito na mente da gente. Mas eu falo que a minha mente, ela é blindada. Ela é blindada, ele não tem poder sobre a minha mente. Por mais que ele venha com ataque, esses ataques não vão para o meu coração. E também não saem pela minha boca.
porque o Senhor Jesus tem cuidado de mim. Amém? O Senhor Jesus manda falar para você nessa noite, né? Eu vou fazer um momento de oração. Se de repente você se encontra com alguma dificuldade na tua vida que você não está conseguindo avançar, talvez você tenha feito algo na tua vida que você acha que é normal, as coisas que você faz. O Senhor manda dizer que não. E o Senhor manda falar para você nessa noite que você tem que abrir o teu coração para que Ele possa entrar e fazer morada definitiva. Não é uma morada que hoje Ele está, amanhã Ele não está. Hoje eu estou servindo ao Senhor Jesus, mas amanhã eu já esqueci que o Senhor Jesus existe. O Senhor manda falar para você nessa noite que hoje Ele está aqui para que você venha entregar o teu coração diante dEle. O teu coração diante do altar. E temor é a coisa mais importante que vocês têm que ter na vida de vocês. Porque sem temor, você não avança nada. Você não consegue chegar aonde o Senhor quer que você chegue. Porque você já imaginou, se você não tiver temor, fazer algo para Deus de qualquer jeito e você achar que tudo vai dar certo? Não. Se você não tiver temor, o temor de Deus no teu coração, não adianta de nada. Talvez você nem está sentado no banco, ouvindo esta palavra. E eu falo com muito amor no meu coração. Eu sou uma pessoa que tenho muito temor de Deus com as coisas que eu faço. Então eu gostaria que nessa noite, gostaria assim que você se levantasse do teu lugar, abra teu coração para o Senhor, muda a história da tua vida essa noite, tenha mais temor das coisas de Deus, tenha mais temor com as coisas que você vai fazer no reino, porque sem esse temor nós não conseguimos chegar a lugar nenhum. Sem esse temor nós não conseguimos talvez avançar algo que nós desejamos tanto lá na nossa casa. Sem esse temor você não vai chegar a lugar algum. Então assim, eu gostaria agora em nome de Senhor Jesus, né, nós vamos fazer um momento de oração, um momento de ministração, de louvor. Se você está sentindo algo no teu coração, é impossível que essa palavra não tenha falado com você. Se você está sentindo no teu coração que você tem que vir até aqui à frente, venha. Com um ato de humildade. Você tem que ser uma pessoa muito humilde para reconhecer que às vezes nós somos errados, que nós precisamos mudar em algo na nossa vida, que só o Senhor Jesus pode te ajudar. Não adianta você ficar sentado aí no teu banco, achando que você talvez é o melhor, você sabe de tudo, você vai chegar aonde você vai chegar porque você consegue. Mas eu tenho para te falar nessa noite que sem o Senhor Jesus vocês não vão conseguir. Sem você dobrar teu joelho diante do altar e colocar teu coração diante dele, você não vai conseguir. Não perca essa oportunidade. Hoje é um momento teu e Deus. Ouça, sinta o toque dele sobre a tua vida. Sinta nesse momento ele tocando em você. Sinta neste momento o Senhor tocando em você. Abrace teu corpo. Abrace teu corpo. Porque você vai sentir o abraço dele agora. É tão forte. É tão forte. O que eu estou sentindo nesse altar. A presença dele. Ele está te abraçando nessa noite. Ele está falando com você nessa noite. Filha minha. Filho meu. Eu estou aqui. Eu estou aqui para mudar a história da tua vida. Não sofra mais. Tenha os teus olhos ligados aos meus olhos. Tenha o teu coração ligado ao meu coração, filho. Filho e filha minha. Eu estou nesse momento te abraçando. Você vai sentir minha presença neste momento. Feche os teus olhos e dê o teu coração para mim. Porque eu vou cuidar de você a partir de hoje. Eu estou fazendo uma nova história na tua vida, filho meu, filha minha. Não se afaste dos meus caminhos. Tenha os teus olhos igual ao meu. Tenha o teu coração igual ao meu. Os teus pezinhos vão andar junto com os meus agora. Essa é a minha presença diante da tua vida. Porque você é minha imagem e minha semelhança. Você entregou a tua vida para mim um dia. E você falou que ia ficar comigo até o final. Então, filho meu, filha minha, não se desvie de mim mais. Porque eu estou pertinho de você. Todas as lágrimas que você tem derramado durante a noite, todo o socorro que você tem pedido, eu tenho te olhado, filha minha. Eu não tenho desistido de você, não. Eu estou aqui, filha.
Estou aqui para te abraçar, estou aqui para te curar, estou aqui para mudar a história da tua vida. Então que nessa noite, querido Deus, todos esses que estão de frente ao teu altar, Pai, eles querem um novo renovo, Pai. Eles querem um novo recomeço, Senhor. Que 2019, Pai, seja um ano com muitas bênçãos na vida deles. Que eles possam te seguir e te servir com excelência. Que eles possam sentir a tua presença. Que a partir de agora, Pai, eles comecem a pedir todos os frutos do Espírito Santo sobre a sua vida. Porque eu sei, Pai, que o Senhor tem cuidado de cada um deles. E o Senhor tem olhado para cada um deles. Nós te agradecemos, Pai, por esse momento tão maravilhoso. Por nós sentir a tua presença, Pai. Eu te peço nessa noite, abençoa cada um que está aqui. Abençoa aqueles que estão lá no banco, Pai. Nós não conhecemos eles, mas o Senhor conhece. O Senhor sonda o coração de cada um, o pensamento. Só o Senhor conhece, porque só o Senhor é Deus. Se o Senhor fizer, o Senhor é Deus. Se o Senhor não fizer, o Senhor é Deus. Então que neste momento, Pai, o Senhor comece, querido Deus, fazer uma transformação, Pai, na vida dessas pessoas. É o que nós te pedimos, Pai, em nome do Senhor Jesus. E te agradecemos, Pai, por esse momento tão maravilhoso, em nome do Senhor Jesus.